Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de C++. Essa é a 21ª videoaula de C++, e eu vou dar início, então, a uma parte bastante importante, que é justamente trabalhar com vetor em C++. Vetor ou array, tá? Então, antes de mais nada, só para poder divulgar essa videoaula e outras videoaulas, pode ser conferir no seguinte endereço do site: www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Então é o seguinte, para começar eu vou abrir o Dev C++ aqui, só esperar ele carregar aqui. E o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai criar um programinha bem simplesinho para a gente começar com essa introdução aí de vetor em linguagem C, tá? Vetor ou array. Só lembrando o seguinte, que o primeiro exemplo que eu vou trazer é um vetor de caractere. Então olha só, deixei aberto aqui. No entanto, aqui em cima tem aqui uma definição do que é vetor. Então, enquanto eu estou falando, dá para vocês lerem aí, ó. Mas eu quero só pegar uma parte, que é um vetor, é uma estrutura de dados formada por um conjunto de dados ou outros elementos do mesmo tipo, tá? Então, ao invés de você criar várias, imagina um programa, você quer implementar um programa, e onde esse programa tem que criar várias variáveis do mesmo tipo. Então, vamos supor que você criou 10 variáveis do tipo inteiro. Ao invés de criar essas 10 variáveis do tipo inteiro e atribuir um nome diferente para cada um, você pode simplesmente criar um vetor ou um array com isso. E um detalhe super importante em cima de vetor, antes de começar, é o seguinte: um vetor, então, como a gente sabe que é uma estrutura onde que ele vai armazenar dados do mesmo tipo, então se você criar um vetor de inteiro, você só consegue guardar valores inteiros. Se você cria um vetor de char, você só consegue guardar caractere lá. É onde que a gente tem a nossa string, onde que a gente pode guardar qualquer nome, tá? E um detalhe importante é o seguinte: um vetor, um array, sempre começa da posição 0. Então eu tenho os índices dele aqui, ó, 0, 1, 2. Então se eu contar aqui, ó, os quadradinhos, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, aqui eu tenho um vetor de 10 posições, onde eu consigo guardar 10 valores diferentes, tá? Então, se esse vetor fosse do tipo inteiro, eu guardaria 10 números do tipo inteiro em cada posição aqui. Ou seja, um vetor de 10 posições, onde começa com o 0 e a última posição do vetor é o 9 aqui. Então vamos lá, o nosso programa vai ser o seguinte. Então eu estou aproveitando, pegando um exemplo aqui e testando ele com vocês e consertando para a gente poder entender. O nosso programa vai ser o seguinte: a gente vai pedir para o usuário guardar a idade. Então vou criar uma variável do tipo inteiro chamada idade, vou criar um vetor do tipo char para guardar o nome, e vou criar um outro vetor do tipo char chamado telefone para guardar o telefone, tá? Então, como a gente já trabalha com a biblioteca IOStream, então para eu mandar incluir uma biblioteca em C é tralha include IOStream, só não esquecer desse A aqui, tá? E vou passar alias delas. Então eu passo assim, ó, using namespace std. Ou seja, na primeira linha eu estou chamando a biblioteca IOStream para eu trabalhar com as entradas e saídas em C, que é o cout cin, e nessa segunda linha aqui eu estou passando a alias dele, tá? Que é para essa biblioteca funcionar necessariamente eu preciso passar alias. Então eu vou declarar a função principal aqui, ó. Uma das formas de você declarar a função principal é você colocar main, abre, fecha parênteses. Aí eu vou colocar como comentário abertura do main, e aqui eu vou colocar como comentário fechamento do main. A gente sabe o seguinte: para pausar a tela, para você conseguir visualizar esse programa, você é obrigado a chamar uma função que está incluído nessa biblioteca, que é o system pause, para você pausar a tela. Então vou colocar aqui, ó, system, entre parênteses, eu coloco pause, tudo minúsculo, tá? E vamos lá. Então vocês lembram que o nosso programa vai ser para digitar a idade, o nome e o telefone. Então vamos lá. Idade vai ser do tipo inteiro. Então inteiro em linguagem de programação é int. E vou atribuir o nome dessa variável, idade, tá? Agora é o seguinte, vem um lance que é importante pra gente aqui. Opa, só isso. Só observando aqui que agora eu vou criar um vetor de caractere, que a gente dá um nome de string. Então string, quando você quer guardar um nome, tá? Ou uma sequência de caractere, ou um texto, melhor dizendo, você cria um vetor de caractere. Então para fazer isso, ó, ele vai ser do tipo char, o nome dele vai ser nome.
E entre colchete aqui, você vai colocar o tamanho desse vetor. Lembra aqui, ó, só mostrando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, esse vetor aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. Então, meu vetor de 10 posições, sendo que o índice ele começa do zero. Então, olha só, voltando aqui para o dev. Vou criar um vetor de nome com 30 posições. Então, ele consegue guardar 30 caracteres. Vírgula, e vou criar um outro vetor de, sei lá, 14 caracteres, que vai ser o nome dele, vai ser tel. Tá? Ponto e vírgula. Então, aí eu declarei as minhas variáveis. Agora vamos lá, para eu colocar uma mensagem na tela, eu uso o comando cout. Eu vou colocar a mensagem assim, ó. Digite o seu, digite a sua idade. 2 pontos, só um espaço para não grudar, para não ficar colado, ponto e vírgula. E vou colocar aqui, ó, sem sinal de maior, maior, eu vou guardar na variável idade. Ponto e vírgula. Depois vou colocar uma outra mensagem na tela para o usuário, para ele digitar, ó, digite o seu telefone. 2 pontos, espaço aqui, ponto e vírgula. Coloquei essa mensagem para o usuário, então vai aparecer essa mensagem para o usuário. E o telefone que o usuário for digitar vai ser guardado na variável tel, né? Então vai ser guardado lá na variável tel. Vou colocar uma outra mensagem para o usuário, para ele informar o nome dele agora, ó. Digite o seu nome. 2 pontos, ponto e vírgula. Vou mandar guardar, ó, sem para mandar guardar na variável que a gente criou, nome, ponto e vírgula. Ou seja, aqui eu coloquei uma mensagem na tela, onde que o usuário vai aparecer essa mensagem aqui, entre aspas, que está vermelho para o usuário, ele vai digitar a idade, vai ser guardado na variável idade. Depois vai digitar o telefone, vai ser guardado no telefone. Depois vai digitar o nome, vai ser guardado no nome. Agora eu só vou mandar imprimir na tela, tá? Essas informações. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu estou fazendo de propósito, só para vocês verem o que vai acontecer, tá? Então, olha só. Vou imprimir a primeira na tela, ó, cout. Até vou colocar separado, porque eu poderia colocar em um só. Sua idade. Então, estou colocando uma mensagem na tela. Para eu concatenar, o cout ele permite que eu concatene texto, tá, gente? Ó, tudo que está entre aspas aqui é texto. Então, o cout permite que eu imprima na tela texto e o conteúdo da variável. Então, eu sei que aqui o conteúdo dessa variável idade é o número que o usuário digitou. Então, vou concatenar. Para eu concatenar aqui, eu coloco o sinal de menor, menor e chamo o nome da variável, ó, idade. Ó. Então, o que vai imprimir na tela? Vamos supor que aqui eu digitei o valor 20. Então, sua idade, aí tá vendo aqui chamando a variável? Ele vai imprimir o 20. Para eu dar uma quebra de linha, de nova linha, eu coloco aqui, ó, endline, tá? Aí, só para esse endline aí, é só para a próxima informação que eu vou chamar, colocar na próxima linha. Então, vou dar um outro cout aqui, ó. Eu poderia, tá, gente? Eu poderia fazer no mesmo cout, mas é que eu tô fazendo de propósito, colocando cout diferente, até mesmo para vocês analisarem depois o que vai acontecer, ó. Agora eu vou mandar colocar na tela o telefone que ele digitou, ó. Seu telefone, e vou concatenar, então concatenar o sinal de menor menor com a variável tel. E vou dar um endline novamente aqui, ó, para ele a próxima mensagem que ele for trazer na tela e colocar na outra linha. E finalmente, vou trazer aqui, ó, entre aspas, eu coloco a mensagem, ó, seu nome, e trago o nome que que o usuário digitou, e trago a variável nome. E concateno aqui com endline, ponto e vírgula. Bom, vamos compilar ele agora, só para ver se existe algum erro ou não. Então vamos lá, executar, compilar, executar. Poderia apertar a tecla F9, mas eu vou pelo menu aqui mesmo, porque eu não posso apertar a tecla F9. Então vou colocar aqui, ó, introdução vetor, nome do programa meu. Vou dar um clique em salvar e vamos esperar executar aí, ó. Aí, ó, vamos lá, a gente analise agora o que vai acontecer para a gente poder consertar, ó. Olha lá para você, ó, digite sua idade, vou digitar 30 aqui, ó. Digite seu telefone, vou colocar meu telefone aqui, ó. 84243324. É meio enviadado, mas é esse mesmo. Digite seu nome, Janderson Cruz. E vou dar um enter, ó. Ele trouxe lá, sua idade, 30, seu telefone, 8424. E seu nome, olha só para vocês verem o que aconteceu aqui, ó. Eu digitei lá, ó, Janderson Cruz, só que ele trouxe só para mim o Janderson. Então a primeira coisa que a gente vai consertar
Já que eu digitei Janderson Cruz, eu quero que ele traga Janderson Cruz aqui, ó. Pressione qualquer tecla para finalizar. Então, apertei qualquer tecla aqui. Vamos alterar lá então, ó. Então, olha só, aqui ao invés, tá vendo, ó? Aqui, cadê ele aqui, ó? CIN nome, ó. Pode ver que ele digita seu nome. Eu digitei Janderson Cruz, aí guardou o nome na variável nome. Só que ele só trouxe o primeiro nome. Porque o CIN, tá, gente, ó? Ele funciona da seguinte forma. Como eu digitei Janderson espaço Cruz, na hora que eu coloquei aquele espaço, o CIN já entendeu como final de texto e não armazenou o resto para mim. Para contornar isso, eu faço o seguinte, ó, eu chamo uma função chamada gets, tá? E entre parênteses eu trago o nome da variável. Então só alterei que antes estava CIN, agora eu trouxe o gets aqui, ó. Posso fazer a mesma coisa para o telefone aqui, ó, que ele se trata de vetor, ó, gets, e trago ele aqui, tá? Ó. Então olha só, tanto o vetor nome quanto o vetor tel, eu estou usando a função gets. Se eu mandar compilar lá agora, ó, e vamos analisar agora. Digite sua idade, 30. Digite o seu telefone, digite seu nome. Olha só para vocês verem, gente. Tá vendo que tá acontecendo uma coisa estranha aqui, ó. Eu vou digitar meu nome. Olha lá, ó. Sua idade, 30. Seu telefone, não deixou colocar o telefone, seu nome, e colocou meu nome aqui. Não sei se vocês perceberam, ó, que eu troquei aqui para gets e troquei aqui para gets. Mas na hora que eu troquei, vou mandar compilar novamente, ó. Vou digitar minha idade novamente, ó, 30. Na hora que eu der o enter, observe para vocês verem o que aconteceu, ó. Apertei o enter. Ele já trouxe para mim que digite seu telefone e não deixou eu digitar meu telefone e já trouxe que digite seu nome. Aí tá deixando só digitar meu nome aqui, ó, Janderson Cruz. Então vamos contornar essas duas coisas, ó. Gente, tem uma função que permite que você limpe o buffer de entrada. Então, é porque como eu estou apertando o Enter lá, ele está colocando um buffer de entrada na próxima linha. Então, por isso está dando aquele erro lá. Então, para a gente contornar isso, então para eu consertar isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só para vocês verem aonde está dando problema. Vou mandar executar de novo aqui, ó. Tá, digite sua idade, 30. Na hora que eu der um Enter, ele não está deixando colocar o telefone. Então, quando eu dou o Enter aqui no 30 aqui, ele já está colocando um buffer de entrada. E como o buffer de entrada já está sendo jogado aqui na variável, ele já está imaginando que eu estou colocando algum valor, por isso que ele já cai aqui. Para eu contornar isso, para eu limpar esse buffer aqui, ó, tá vendo que eu tenho aqui, ó, CIN idade? Então depois que ele guardar a idade, para eu tirar esse buffer, eu coloco assim, ó, chama a função CIN.ignore, tá? Ponto e vírgula. Fazendo isso, ó, só de colocar isso daqui, então se aquela hora eu digitei a idade e ele não deixa de colocar o telefone, então ele já vai limpar o buffer de teclado, que seria nova linha, ele já tira isso e permite que eu coloque alguma coisa no telefone. Vamos mandar executar para vocês verem, ó, para vocês verem que agora funciona. Digite sua idade, 30. Olha lá, digite seu telefone, agora vamos colocar certinho, ó, 35, 84, 24, 33, 24. Agora eu trago aqui, ó, digite seu nome, Janderson Cruz. E ele traz para mim, ó, sua idade, 30, seu telefone é o que eu coloquei e seu nome, tá? Ou seja, sempre quando acontecer de você digitar algum texto e na hora que você for implementar e perceber que ele não está deixando você entrar com aquele valor naquela variável, significa que existe um buffer de entrada ali na variável. Ou seja, o comando já colocou um new line na próxima linha e está impedindo. Aí para você evitar isso, você coloca esse sim ignore aqui, tá? Que é esse método para ignorar o new line lá. Só aproveitando também, ó, só para mostrar uma outra coisa para a gente terminar a videoaula, tá vendo que até aqui, ó, são as entradas, ó. Ele coloca uma mensagem na tela, eu digito a idade, ele guarda. Digito a idade, o telefone, ele guarda. Digito o nome, ele guarda. Só para eu limpar a tela, então aproveitando aqui, ó, uma outra função, ó, system. Essa função que ele limpa a tela, tá, gente? Que é o CLS. Vocês lembram lá do DOS, é justamente o comando de DOS para você limpar aquela tela de DOS lá, ó.
CLS. Então, coloquei aqui, ó, depois que ele digitou o nome, ele vai limpar para minha tela, vai limpar aquela tela preta e vai trazer para minhas informações. Então, se eu mandar executar aqui, ó, digite sua idade, 30, digite seu telefone, 84, 33, 84, não, 84, 24, 33, 24. Ah, vou consertar não, deixa assim mesmo. Digite seu nome, ó. Vou digitar aqui, ó, Janderson Cruz. Olha só para vocês verem, na hora que eu apertar a tecla Enter, ele vai limpar essas informações que trazia aqui para mim, ó. Olha lá, tá vendo? Agora ele não colocou de forma sequencial, ó. Agora ele limpou e trouxe Janderson Cruz, tá certo, gente? Entenderam aí? Então beleza, aí na próxima aula eu já mostro um exemplo trabalhando com vetor de inteiros e a gente vai dando prosseguimento nessa parte de vetor até chegar na parte de matriz. Matriz também é interessante. Certo, gente? Então para poder terminar então, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site, informaticaentretenimento.blogspot.com, e até a próxima videoaula. Tchau!